Beleza? Na nossa continuidade aqui, então, vamos primeiro primeiro fazer o sorteio e aí eu vou falar sobre o assunto, beleza? Da questão da live anterior. Bom, na live anterior a gente deixou uma pergunta, beleza? Colocamos ali no perfil, no meu perfil ali a postagem para vocês responderem e colocarem lá as regrinhas tal para participar do sorteio de hoje. Vamos sortear mais uma aula online, beleza? Mais uma aula teórica de controle de velames. Tiveram alguns erros ali, eu tentei conversar com a maioria da galera sobre as regrazinhas ali para a gente poder participar. E aí a gente vai fazer o sorteio agora. A pergunta foi, de certa forma, simples, porém abrangente, né? O que causa ou o que pode causar a perda de sustentação no momento ali próximo do pouso, né? Próximo da altura do flare. Então, realmente é um assunto que abrange vários fatores, são várias coisas que podem acontecer ali para ter uma perda de sustentação no momento do flare, beleza? Então, de fato, são muitas variáveis, né? Eu já vou ir falando sobre isso porque fica mais fácil, depois qualquer coisa eu dou algumas respostas mais incisivas após o sorteio, beleza? Bom, basicamente, né, o que pode causar a perda de sustentação próximo da altura do flare? Qualquer coisa, né, qualquer fator que deforme o formato aerodinâmico do nosso velame, ele vai causar uma perda de sustentação, beleza? Ou seja, o que a grande maioria da galera respondeu, que é turbulência, beleza? Valeu, Denilson. Bom, a turbulência ela balança, né? Todo mundo sente aquele chacoalho, né? No avião, no velame, em qualquer asa, quando a gente passa por uma turbulência, a gente sente aquele chacoalhão. Na hora que dá aquele chacoalhão ali, o nosso velame, como ele é tecido, ele é suscetível a qualquer movimento deformar o perfil da asa, ou seja, deforma o perfil aerodinâmico da asa e ele vai ter uma perda de sustentação, beleza? Outras coisas que pode causar perda de sustentação é a baixa velocidade, né? Algumas pessoas deram esse exemplo também de fazer um flare alto ou vir meio freado, isso daí vai trazer uma perda de sustentação no momento do flare, com certeza, beleza? O mais importante é, veio meio freado, já está próximo da altura do flare, não solta para começar o flare novamente, né? Mantém ali e faz o flare do meio para baixo apenas, beleza? Bom, galera, tem um númerozinho razoável aí para a gente não alongar muito a nossa live. Eu já vou fazer o sorteio e aí a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto, sobre perda de sustentação no momento do pouso e a gente segue ali com a live, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que está virado aí para vocês, mas eu faço a leitura aqui e logo na sequência eu vou publicar lá no canal do YouTube, que aí não vai estar invertido a imagem, beleza? Então, entrando aqui no meu perfil, vou buscar aqui a publicação, tiveram 54 respostas, bem bacana. Todo mundo aqui. Eu vou fazer o sorteio e, obviamente, eu vou conferir ali, ver se a pessoa fez seguiu as regrinhas que a gente colocou ali na postagem, beleza? Beleza, então, quem ganhou? Nosso sorteado Eduardo PQD 2030. Eu vou entrar aqui, vou dar uma olhada nele. Vamos ver se está tudo ok. Lembrando, galera, eu preciso que o perfil esteja público, né? Porque para eu poder verificar aqui se todas as questões, né? Se ele fez tudo direitinho. Eduardo
Vamos lá, galera. Quem foi sorteado aqui? O Eduardo PQD 2030. Deixa eu só achar ele aqui. Eduardo PQD 2030. Ele marcou 2 pessoas na postagem, 2 amigos. A resposta dele foi turbulência, curva baixa e estolar, né? Isso tudo aí despressuriza o nosso velame próximo do pouso. Só verificando aqui se ele cumpriu os outros requisitos que eu coloquei ali para seguir a página dos meus patrocinadores, que é a Sampef, a Icarus, NZ, a Larsen Brusgard e a Cypress, beleza? Bom, Eduardo, eu não sei se você já entrou, se você já está aí na live, o seu perfil ele não está público, eu não consigo verificar se você fez, se você curtiu lá, se você seguiu as lives. Eu vou deixar aqui, mais para frente a gente olha ali, se ele não liberou, para eu poder verificar, a gente faz o sorteio de novo para o próximo. Se ele liberar aqui para a gente, aí a gente já verifica aqui, beleza? Vamos lá, galera. Vou dar continuidade aqui, beleza? Para nossa live. Isso aí, galera. Vamos falar então sobre controle de velame. Vamos dar continuidade à nossa live de controle de velames. O assunto hoje, a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre a despressurização do velame, beleza? Mas vamos contextualizar todo o nosso assunto, beleza? E para isso, eu vim aqui para o escritório, porque aí eu tenho a televisão, para a gente poder visualizar um pouco a questão aerodinâmica da nossa asa, beleza? Vamos lá. Não sei se todo mundo já sabe como funciona a aerodinâmica de uma asa, independente do que seja, velame, avião, parapente, asa delta, tudo é asa. E tem um sistema simples, né, de aerodinâmica que foi desenvolvido para sustentar mais peso, beleza? Esse é o perfil aerodinâmico de uma asa. Quando a gente está em movimento, essa asa ela desloca o ar, beleza? Então aqui a gente tem o bordo de ataque da asa, o ar está vindo aqui pela frente, ele se divide e aí percorre toda a superfície da asa e sai no bordo de fuga da asa, beleza? Quando esse movimento ele é feito pela massa de ar, o percurso da parte de baixo, por ser reta, ele percorre mais lento, a massa de ar ela fica mais comprimida uma da outra. A parte de cima, por ser curva, é um espaço maior, então a massa de ar ela tem que percorrer um espaço maior, as moléculas de ar elas se separam, beleza? Quando elas se separam, elas causam uma ausência de sustentação, ou seja, tem menos peso na parte de cima da asa do que na parte de baixo. A massa de ar aqui embaixo, ó, ela tá densa, beleza? Ela tá aglutinada, porque é um espaço mais curto. Então a massa de ar ela não percorre um espaço tão longo quanto a parte de cima. Então é isso que causa a nossa sustentação, beleza? É a ausência de sustentação na parte de cima do velame e mantendo a pressão embaixo do velame, beleza? Qual que é a diferença de uma asa normal, né, de um avião, que é um avião asa fixa, né, para o velame? O nosso velame, primeiro, ele depende da gravidade puxando a gente para baixo o tempo inteiro para ter o ângulo de ataque, né? Então a gente tem aqui, o nosso velame ele tem que estar o tempo inteiro, deixa eu colocar no mesmo sentido da televisão aqui, ele tem que estar num sentido apontando para baixo o tempo inteiro, né? Não é bem para baixo, mas ele tem que estar descendo o tempo inteiro para ele ter o movimento de ar, beleza? Com isso, ele vai inflar o nosso velame, porque o sentido do ar, né? O movimento está ali, está trazendo e inflando o nosso velame. E, consequentemente, aglutinando mais moléculas de ar dentro da nossa asa, criando uma pressão de ar dentro, né? Que é o que a gente fala de pressurizar o velame. Com isso, a gente tem o formato aerodinâmico desenhado, beleza? Quando a gente tem a pressão dentro do velame, ele
cria o formato aerodinâmico e a gente tem velocidade para ter a aerodinâmica funcionando, a gente tem a sustentação e o nosso velame está voando bacana, beleza? Quando a gente perde o formato aerodinâmico, a gente perde sustentação, beleza? Por quê? Se o ar que passa por cima ele tem que percorrer aquele espaço para poder causar ausência de sustentação, ele já não tem mais o perfil aerodinâmico para percorrer. E embaixo também não vai ter. Então ele vai perder sustentação quando tiver uma movimentação do velame. Então a gente costuma falar turbulência causa isso, ou a gente mesmo, tá? Quando a gente está navegando o nosso velame, ou tá o equipamento todo apertado, né? Por isso lá na primeira live, na parte 1, a gente explicou como limpar o voo do velame. Porque quando a gente está com o equipamento apertado demais no corpo, qualquer movimento que a gente faça, a gente cria um choque nas linhas e, consequentemente, a gente movimenta a nossa asa. E quando a gente movimenta a nossa asa, a gente perde o formato aerodinâmico. Perdeu o formato aerodinâmico, a gente perde sustentação. Claro que uma movimentação de corpo, uma movimentação de harness, a gente vai perder muito pouca sustentação, porém perde sustentação, beleza? A outra questão é quando a gente está navegando o nosso velame com os batoques e em vez de fazer movimentos suaves, a gente faz movimentos brutos, beleza? Esse movimento que a gente dá as batocadas para fazer pequenas correções, a gente dá uns totozinho no velame, isso daí cria um choque no velame. E esse choque ele é transpassado para o tecido, para toda a nossa asa, e ele balança. Nessa balançada, ele vai causar uma pequena deformação no velame, que causa uma pequena perda de sustentação também, beleza? Então, por isso que a gente sempre fala, tá na reta final para pouso, não fica dando batucada, parece que tá empinando pipa, né? Fica lá. Então, tô na reta final, correções suaves, beleza? Para a gente ter um voo mais liso, um voo mais limpo. Bom, então, uma das formas de perder sustentação é mexendo no nosso velame, a gente vai perder o formato aerodinâmico. A outra forma é fazendo uma curva ou um flare, beleza? Quando a gente faz uma curva ou um flare, a primeira coisa que vai acontecer é uma área de arrasto causada na parte de baixo do velame, beleza? Isso aqui. Detalhe, qualquer movimento de flare, batoque que a gente faça da forma correta, né? Não é aquelas batocadas, um movimento lento e progressivo, a primeira coisa que ele faz quando ele desce essa parte de baixo, ele esmaga o tecido e aumenta momentaneamente a pressurização interna, ou seja, momentaneamente isso aqui fica um pouquinho mais duro, beleza? Porque eu puxei o freio ou o batoque lentamente, eu fechei a parte de trás do velame e ele empurra aquele ar daquela parte ali do velame para frente e ao mesmo tempo o ar está entrando, então ele segura o ar. Ele não sai, ele cria uma pressão momentânea, beleza? Só que logo em seguida, a área de arrasto ela é o suficiente para frear ou o lado que está fazendo a curva ou no momento do flare. Então, primeira coisa que acontece na hora que dá essa freada, ele muda um pouco o ângulo de voo do velame. Se for no caso do flare, ele vai mudar o ângulo e a gente dá aquela subida. Se for no caso da curva, ele primeiro dá aquela freada e depois ele inicia o mergulho, beleza? Só que vamos supor que isso aqui seja um movimento de flare, mudou o ângulo, tem a área de arrasto, diminui a velocidade, beleza? No momento que diminui a velocidade, eu já não tenho mais ar entrando, e aí toda a massa de ar dentro do velame começa a sair, beleza? No momento que ela começa a sair, a gente começa a perder o formato aerodinâmico e a gente começa a entrar na atitude de stall. Bom, quando a gente entra na atitude de stall do velame, né, ele vai parar e aí ele começa a descer, ou seja, ele para de ter funcionabilidade aerodinâmica. Ele vai começar a descer igual uma pedra. Não igual uma pedra, porém, toda aquela área de tecido, ela deixa de ser aerodinâmica e passa a ser só um pano em cima da nossa cabeça. Então, automaticamente, a aerodinâmica, né, desenvolvida, ela é feita para querer reacelerar, ou seja, o velame ele quer ganhar velocidade novamente. Nesse momento, se você soltar o flare, claro que se você ficar segurando ele vai ficar descendo, né?
Galera, não estamos falando do momento do pouso, beleza? A gente está fazendo aqui um estudo, digamos, em laboratório, né? Tubo de ensaio. A gente está no vácuo, vamos dizer assim, né? Sem interferência de vento, turbulência ou qualquer coisa. A gente está falando apenas da perda de sustentação que causa, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu velamezinho, beleza? Tá vindo ali para voando normal. Tô descendo, né? A atitude dele é sempre pitch para baixo. No momento que eu faço um flare, só para contextualizar, o flare é a atitude que o full flare é o momento que 3 segundos após ele começa a perder sustentação e a gente entra na atitude de menor sustentação do velame quando a gente está no full flare durante mais de 5 segundos, beleza? Passou de 5 segundos, a gente perde a sustentação e o nosso velame ele deixa de voar bem. Então, aqui, simulando um full flare, aonde a primeira atitude do velame é mudar o ângulo de voo, ele tem pressurização, ele tem velocidade, ele chega até a dar uma subidazinha de leve, beleza? E logo em seguida, na hora que você solta o flare, ele volta a descer sozinho, beleza? Ele mergulha, ele põe o nariz para baixo. Então, quando eu faço um full flare, estou voando meu velame, fiz um full flare, segurei, passou de 5 segundos, o paraquedas ele começou a ficar bobo, ele quer estolar, soltou, ele mergulha e ele reacelera tudo novamente, beleza? Então é isso daqui que está desenhado aqui. Na hora que solta o flare, ele mergulha. Nesse momento que ele está mergulhando, ele está com o pitch para baixo, pressurizando. Opa, Eduardo, seguinte, libera ali o seu Instagram, coloca ele público ali para a gente poder checar ali se você cumpriu todos os requisitos, beleza? Então libera lá, já eu vou checar aqui se você tá válido para o sorteio. Se não tiver, eu vou sortear outro, beleza? Vamos lá, aproveita, dá tempo. Então, no momento que o nosso velame ele entra nessa atitude de mergulho, ele está num arco de recuperação, ele está no estado automático, ele mergulha, ele quer recuperar, ele pressuriza, começa a receber máximo de vento possível e ele está numa velocidade acima da velocidade normal dele, acima da velocidade de voo, do full flight, beleza? No momento que ele atinge a máxima pressurização do velame, ou seja, ele está o mais rígido possível, ele naturalmente ele começa a sair dessa atitude de mergulho e ele volta a voar sozinho, sem você precisar fazer nada. Estolou, fez uma curva, despressurizou por conta de uma turbulência, ele vai mergulhar, ele vai repressurizar e ele vai voltar a voar, beleza? Contextualizando a questão da turbulência para a pergunta anterior, o que vai causar? Essa despressurização, ele vai criar esse arco de recuperação. Só que, se você está muito próximo do chão, qual que é o risco? Você não ter pressurização suficiente para o momento do flare, beleza? Então, se eu tenho altitude suficiente para despressurizar, mergulhar, recuperar e fazer o flare bacana, beleza. Se eu não tenho, eu vou ter que ter uma atitude de flare um pouco mais incisiva, um pouco mais forte para ele responder, porque ele não está tão pressurizado, beleza? Bom, então, quando a gente tem uma despressurização do velame, sendo causado por curva, flare ou turbulência, é isso que vai acontecer com o nosso velame. Claro que em suas devidas proporções, beleza? Uma pequena turbulência, ele vai causar uma pequena perda de sustentação, ele vai dar uma mergulhadazinha de leve. Uma turbulência mais agressiva, aquelas que a gente vê, chega, fecha a ponta de velame, ele já vai causar uma perda de sustentação muito maior, ele vai ter um mergulho muito maior. Uma curva, aí a gente começa a falar de mergulho mais agressivo, porque a gente começa a ter uma atitude de movimento do velame freando, ou seja, você está diminuindo a velocidade de um lado do velame. Então eu estou aqui voando o meu velame, fiz uma curva, ele freia um lado do velame, ele estola um lado do velame e ele entra em mergulho até você soltar para ele iniciar o arco de recuperação, beleza? Então aí é onde entra o maior perigo, o maior risco do arco de recuperação, né, de uma curva baixa, causando um arco de recuperação a baixa altura, beleza? Ou um flare alto e soltar, que é fatal. Você fez um flare muito alto, soltou, né?
claro, muito alto, ele vai recuperar. Mas se for um muito alto, que ele esteja, digamos, o chão no meio da altura do arco de recuperação, ele vai vir para o chão com muita velocidade, beleza? Cabeça, uma boa pergunta. Não quer dizer que um velame pequeno eu tenho que ter mais velocidade para o pouso, beleza? Quer dizer que quanto menor o velame, mais rápido ele já é naturalmente. Então, quando a gente vê a galera vindo para pouso em alta velocidade, o velame ele já vem em alta velocidade. Claro que quanto mais experiente o atleta, mais velocidade ele aplica na curva para pouso, para ele vir mais pressurizado, mais rápido e tudo mais. Mas não quer dizer que obrigatoriamente o atleta, para pousar um velame de alta performance ou um velame pequeno, ele tenha que aplicar velocidade para o pouso, beleza? É porque realmente fica um pouco mais macio, vamos dizer assim, o pouso. Ainda mais se tiver com wing load acima do, vamos dizer assim, né? Eu falei na live de ontem, a gente tem um range ali de wing load, né? Mínimo e máximo. Se você está do meio para cima do wing load, do velame, obviamente ele já vai vir mais rápido ainda e você vai ter um pouso um pouco mais forte, porque você começa a estar pesado para o velame. Então, se você começa a estar pesado para o velame, você tem que aplicar um pouco mais de velocidade para ter um pouco mais de sustentação. Lembrando que sustentação, né, a gente vai ter ali pressurização interna do velame e velocidade que vai percorrer o perfil aerodinâmico. Então, quanto mais velocidade eu tenho, mais rápido está passando o ar por cima do velame, maior é a distância entre as moléculas, maior vai ser a sustentação, beleza? Então, a velocidade ela está relacionada com a sustentação, beleza? Bom, vamos lá. Eduardo, na hora que você liberar aí o perfil, me avisa que eu dou o check aqui. Bom, falamos aí um pouco de aerodinâmica, um pouco de sustentação, o que causa perda de sustentação e o arco de recuperação do nosso velame, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o stall em específico, beleza? Que é a atitude que causa todo esse início aqui, é uma atitude de stall. Por menor que seja o, digamos, a gravidade da perda de sustentação, ele vai causar um arco de recuperação, beleza? E por menor que seja a gravidade da perda de sustentação, ele está iniciando um processo para chegar no stall, caso ele não recupere a velocidade, beleza? Então, a gente tem dois tipos de stall. O mais comum, que todo mundo conhece, o stall, que é o stall de baixa velocidade, beleza? Que por acaso é até mesmo na foto que eu coloquei na publicação. Eu estou ali numa atitude de stall do velame. Claro que ali é uma competição, é completamente diferente, o objetivo é pouso no alvo, então a gente chega realmente a colocar o velame numa atitude de stall para ele realmente parar e não voar mais e colocar a gente onde a gente quer, beleza? É um pouco diferente, mas ali na foto da publicação é uma atitude de stall. Se você olhar ali o formato que está a asa, ela está completamente desfigurada quando a gente diz aerodinâmica, beleza? Rodrigo, é isso. Quanto maior a velocidade, maior a pressurização interna do velame, maior vai ser a sustentação. Então, os velames, né, que a gente fala, os cross-braced ou os elípticos, que propiciam mais um pouso de alta performance, quando é aplicado mais velocidade e ele está com o wing load adequado para o tipo de pouso que ele vai fazer, ele aproveita da velocidade para ganho de sustentação e com isso ele consegue planar durante mais tempo. Beleza? É exatamente isso. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho de stall, eu vou voltar aqui um pouco.
que esse desenho aqui ele explica bastante o que é o stall, beleza? Que quando a gente está voando o nosso velame full flight, a gente está aqui na atitude de voo, a gente tem ali as moléculas de ar dentro do velame, massa de ar entrando o tempo inteiro. No momento que a gente faz um flare, a gente momentaneamente aumenta a pressão interna do velame, beleza? Porque eu esmaguei a parte de trás do velame, então momentaneamente ele aumenta a pressurização, o ar ainda está entrando, ele segura essa massa de ar lá dentro. No momento que começa a ter o arrasto, primeira coisa, ele vai mudar o ângulo de voo do velame, ou seja, aquele momento que quando a gente faz o flare, a gente até sente, né? A gente faz o flare, a gente sente que ele levanta o nariz e projeta o nosso corpo para frente, beleza? Nesse momento que ele está nessa atitude de sustentação, né? Ele ainda tem sustentação, ele tem pressurização interna, só que ele começa a frear e o velame inteiro ele passa a ser um freio aerodinâmico, porque a massa de ar, né? A direção, o ar ele começa a pegar em toda a parte de baixo do velame, beleza? E ele começa a diminuir a velocidade. Nesse momento que ele começa a diminuir a velocidade, todas as moléculas de ar dentro do velame começam a escapar, elas começam a sair, beleza? Nesse momento que elas começam a sair, o velame ele começa a perder o formato aerodinâmico. Perdeu o formato aerodinâmico, perdeu a velocidade, ele para de voar e ele entra na atitude de stall, beleza? Claro que se a gente for comparar um stall de uma asa rígida, né, ou no caso um avião, ou um stall do nosso velame, a atitude é um pouco diferente, porque o velame, para ele estar nessa atitude, eu estou segurando ele nos batoques. Na hora que ele começa a perder a sustentação, que ele perde o formato aerodinâmico dele, a primeira coisa que vai acontecer é, o tecido está mole, o batoque é a única linha que vai estar presa na parte de trás do velame, e o velame ele é puxado pelo batoque, ou seja, o velame ele dobra no meio para trás, tá? Porque ele não está indo mais para frente. E aí, nesse momento, ele entra numa atitude de stall, caindo de costas e a asa fechada. Um avião, ele simplesmente cai a cauda e ele começa a cair e depois ele vai virar o nariz para baixo, beleza? Então, tem uma certa diferençazinha ali do stall. Bom, isso é a configuração de stall de baixa velocidade. O que é o stall de alta velocidade? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, pode ser que já tenham entendido o porquê, mas basicamente o stall de alta velocidade é quando a gente perde a sustentação do nosso velame sem perder velocidade. Ou seja, eu ainda tenho velocidade, só que eu faço uma mudança de ângulo de voo tão rápido que eu simplesmente perco a sustentação, porque o ar ele para de vir de frente, passar por cima, correr pela superfície aerodinâmica da asa. Você muda o ângulo muito rápido, o ar ele começa a escapar para frente e para trás da asa. Ou seja, simplesmente o que a gente tem aqui é um quadrado recebendo ar e aí ele não tem aerodinâmica nenhuma, a asa simplesmente ela cai, beleza? Como que a gente causa isso? Mudança de direção da asa muito rápido, beleza? E como que isso vai acontecer? No caso do velame, a gente só vai ver isso acontecer em velames pequenos, que a gente consegue puxar o tirante traseiro muito forte e aí a gente tem uma mudança de ângulo de voo muito rápido, beleza? Então, se eu tenho aqui tirante traseiro e eu puxo com muita velocidade, muita força, eu mudo o ângulo de voo e aí o ar, em vez dele estar vindo da frente para trás, ele começa a vir de baixo para trás e para frente, beleza? E aí eu tenho um stall de alta velocidade. No caso dos aviões, a gente tem isso também. Tem até um vídeo muito famoso, que é de um acidente com um jato russo, um Sukhoi, que ele faz uma manobra de acrobacia, ele dá um looping, na hora que ele está retornando do looping, ele vê que ele está muito baixo, que ele vai bater no chão e ele puxa o nariz de uma vez só, e o avião ele simplesmente continua indo ao chão, porque ele mudou a direção de voo muito rápido, e aí todo o ar, toda a massa de ar que deveria estar vindo de frente, passando por cima da asa e indo para trás, ela começa a bater embaixo, escorregar para frente e para trás da asa ao mesmo tempo, e aí simplesmente vira uma peça de metal indo ao chão, beleza? Isso é um stall de alta velocidade. Nos nossos velames acontece, já vi alguns acontecer, principalmente em competição, que é onde
o atleta está colocando o máximo dele para um pouso e ele puxar o tirante traseiro com muita força e aí acontecer um stall de alta velocidade, beleza? Pois é, acontece, tá? O stall de alta acontece, não é algo que todo mundo está livre disso, né? Sempre vai ter alguém que, se fizer atitude muito bruta, pode acontecer um stall de alta. Bom, galera, a gente já está meio que terminando aqui a nossa live, já estamos em 30 minutos de live hoje. Lembrando que o intuito das nossas lives são lives pequenas para a gente ter conteúdo curto, dar oportunidade para vocês fazerem mais perguntas, dar oportunidade para a gente pensar um pouquinho para a próxima live e não ficar uma aula muito cansativa, beleza? Então, vou aproveitar aqui agora, enquanto vocês fazem as perguntas, vou checando aqui se o Eduardo está ok para a gente poder validar o prêmio dele. Bom, a Santa, quando a gente decola, o que aconteceu para ter a famosa decolada, né? Decolou na hora do pouso? Provavelmente teve uma perda de sustentação pequena, ou porque o cara fez uma pequena correção, ou porque pegou uma turbulência sutil, não foi o suficiente para perder sustentação demais, mas perde um pouco a sustentação e ele entra na atitude de arco de recuperação, ele acelera e repressuriza. E lembrando que quando o velame repressuriza por conta de um arco de recuperação, ele adiciona mais potência, ou seja, o velame está mais pressurizado. Então, no momento do flare, se você faz o flare muito rápido, porque normalmente o cara assusta, né? Tá vindo para pouso, de repente deu aquela mergulhadazinha porque deu uma turbulência ou fez uma pequena correção. Na hora que dá essa mergulhada, o atleta assusta e aí ele quer fazer o flare um pouco mais rápido. Só que se o velame já recuperou e ele já está repressurizado, ele vai decolar porque ele tem mais potência. E se você faz um flare mais forte, você decola, beleza? Então é isso que acontece quando dá as decoladazinhas. Normalmente é por conta de uma perda de sustentação próximo do momento do pouso, beleza? Tá certo, Rodrigo. É isso aí, tem que vir aí. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui se o Eduardo tá tudo ok agora. Bom, tá liberado. Vamos ver se está seguindo aí os patrocinadores, que são os caras que me apoiam. Começando pela Sampef, não sei se vocês conhecem, a Sampef é a fabricante do Javelin, tá aqui, tá seguindo a Sampef. Vamos ver se está seguindo agora a NZ, que é a Icarus NZ. Está seguindo também a Icarus. Vamos ver se está seguindo LB Altímetros. Está seguindo a LB Altímetros. E por último, vamos ver se está seguindo a Cypress. E está seguindo a Cypress. É isso aí, Eduardo. Validou. O prêmio é seu. Então a gente tem aí mais um aluno agora para fazer um curso online teórico. Beleza? É isso aí, Eduardo. Parabéns. Depois você me chama ali no privado, vamos marcar o dia da sua aula online, beleza? A gente vai falar tudo isso que a gente está falando aqui mais por alto, a gente vai ser mais específico, vamos fazer uma aula bem bacana, tirar todas as suas dúvidas, beleza? Sandro, você falou quando vamos ver o pouso. Que pouso que você quer ver? Só para eu me situar aqui. Você quer ver um vídeo de pouso? Não, tá tranquilo, Eduardo. Não tem pressa. Na hora que você quiser, você entra em contato ali, vê o dia que ficar melhor para você. Vai ser bem bacana. A gente tem bastante conteúdo para conversar. Exemplos reais.
Bom, eu não procurei nenhum exemplo real, porque da outra vez que eu coloquei alguns vídeos, acabou ficando um pouco longo demais a live, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou colocar no YouTube, eu vou adicionar ali no YouTube uma página, beleza? Uma lista de reprodução de vídeos para vocês verem lá, stall de alta performance, stall de baixa performance, beleza? Que aí vocês conseguem ver ali o que acontece quando a gente tem stall nessas situações. Daniel, não sei te dizer se todos os fabricantes têm questão de arco de recuperação, tá? Dados específicos eles não vão ter, por quê? Isso depende muito, primeiro, do wing load, né? Vai depender do seu peso, e o wing load, vamos lembrar, não é sempre perfeito, né? Então a gente pode ter ali 1.833, 1.922 e assim vai. E por incrível que pareça, cada númerozinho desse interfere no arco de recuperação. Depois, a gente vai ter a interferência da pressão atmosférica do dia, do estado do velame, então são muitas variáveis para o arco de recuperação, beleza? Isso aí, Rodrigo, botando na prática, né? Boa, é isso aí, briguem aí pelo curso então. Bom, galera, aproveitando, né, que o Newton brincou aí com o Eduardo, galera, eu vou ter o curso disponível para quem quiser, beleza? Por enquanto a gente ainda não tem nenhuma plataforma que a gente esteja usando para poder dar as aulas, então ainda não identifiquei a melhor plataforma para a gente poder ter aulas online, mas a gente está testando algumas coisas e logo em seguida a gente vai ter o curso disponível para quem quiser fazer o curso online, beleza? A gente vai ter ali tanto material para venda como a aula online mesmo, ao vivo comigo, beleza? Tchê, acontece, pessoal principalmente de TRV, né, que salta com os velames grandes e o objetivo dele é lá em cima fazer ali os movimentos deles, depois que eles terminam o trabalho relativo de velames, eles têm um velame muito grande, então eles acabam estolando o velame propositalmente para perder altura e chegar logo para o pouso, principalmente quando eles estão em competições, que eles têm que pousar logo para dobrar, para ir para o próximo salto. Então, alguns atletas utilizam do mecanismo do stall proposital quando eles estão utilizando velames muito grandes para poder pousar mais rápido. O procedimento é um pouco difícil eu explicar para vocês online, mas basicamente é fazer um flare, um full flare e esperar o stall acontecer, beleza? Claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente estola o nosso velame proposital sem ter o conhecimento, a gente pode causar um twist durante o stall, beleza? Porque qualquer movimento de harness, qualquer assimetria dos batoques, eu posso causar uma curva durante o stall e ele criar um twist. E se eu crio um twist com os braços lá embaixo, eu abraço as linhas e dificilmente eu vou conseguir soltar a ponto dele desfazer o twist com facilidade, beleza? Então tem que estar ali com uma certa habilidade já do voo do velame. Bom, Aline, a dica para fazer o flare, né? Questão de meio freio e flare, inicialmente é um pouco visual. Então a gente começa ao ponto de fazer o meio freio um pouco mais alto, finalizar o flare no momento e assim aos poucos a gente vai achando o ponto. E na hora de fazer achar esse ponto do flare bacana, o ideal é que tenha um instrutor em solo assistindo o pouso. Vai ser muito difícil eu explicar o ponto ideal por conta do wing load, por conta da pressão atmosférica do dia, por conta de vários fatores, beleza? Então, realmente, o auxílio do pouso em si
tem que ser presencial, não tem como eu dar as dicas online. Eu consigo fazer toda a parte teórica com vocês, mas a hora do feeling vai ter que ser presencial, beleza? Mac, o wing load mais seguro é o wing load recomendado pelo fabricante, beleza? Então o fabricante ele vai indicar ali o wing load por experiência e o wing load máximo e mínimo do velame. Você tem que estar dentro desse máximo e mínimo para a sua experiência. Lembrando, a gente falou na live anterior, na escolha do velame, o wing load é importante, a experiência, que é o tempo de salto, a quantidade de salto do atleta é importante, a habilidade pessoal também é muito importante e a frequência com que você salta também é muito importante na escolha do tamanho do velame, beleza? Bom, Rodrigão, é isso aí, vamos fazer o curso. Tanto online, por enquanto a gente está nessas quarentenas aí, vai ser bem bacana a gente fazer esses cursos online, quanto depois que a gente sair, quem quiser vir aqui para Skydive Cerrado para fazer um curso de controle de velame comigo, super bem-vindos, beleza? É só marcar e a gente fazer o curso. Tem curso em turma, beleza? Presencial, e tem o curso particular. É um pouco mais difícil eu conseguir fazer um curso particular, mas tem como, beleza? Isso aí, boa. Bom, galera, estamos aí em 40 minutos já. Já sorteamos o curso para o Eduardo. O Eduardo vai fazer aí um curso online comigo. Toda a parte teórica do curso de controle de velame online. Quem tiver interesse em fazer um curso online também pode entrar em contato comigo. A gente combina um curso online, beleza? Parte teórica. A gente vai ter outros cursos também online, não só de teoria de controle de velame. A gente vai ter outros tipos de curso. Logo mais para frente a gente vai ir divulgando para vocês, beleza? A próxima live vai ser na quinta-feira. Amanhã não vai ter a live porque vai ter uma reunião, né? Na verdade é uma palestra da Federação Baiana de Paraquedismo. Como eu fui de lá, eu fui convidado para participar dessas palestras, então eu vou prestigiar um pouco essa live que vai ser exclusiva para os federados lá da Bahia. Na quinta-feira a gente volta, a gente vai ter mais uma live na quinta-feira, sexta-feira e assim por diante até a gente finalizar todo o assunto de controle de velames, beleza? Quem tiver dúvidas, curiosidades, vai me mandando ali, de repente eu já vou adicionando para a live de quinta-feira. Vamos fazer mais um sorteio para a live de quinta-feira, beleza? Vou sortear mais um curso, teve muitas pessoas me perguntando do curso online, querendo fazer o curso, já vi aí que tem gente querendo roubar do Eduardo esse curso dele, então vou sortear mais um curso na quinta-feira, beleza? Amanhã eu já vou publicar na minha página uma nova publicação, uma nova pergunta, entra lá, segue as regrinhas, responde a pergunta e aí na quinta-feira a gente sorteia mais um curso de controle de velame parte teórica online, beleza? Mais perguntas? Bom, é uma boa pergunta quando que um atleta começa a utilizar um tipo de velame específico, né? A Icarus, ela não coloca lá na tabela dela igual a APD coloca, recomendando Student, Novice, Expert e por aí fora vai. A Icarus ela é um pouco mais aberta e ela tira um pouco dela de campo no sentido de que eu falo que um expert pode utilizar e ele se machuca, você acaba colocando a culpa no fabricante dizendo que o cara podia utilizar o velame e ele se machucou. Então eles preferem não colocar isso. Mas basicamente o Crossfire ele é um velame que ele já começa a entrar numa categoria de performance, beleza? Ele não é alta performance, mas ele já é um velame de performance. Então eu particularmente diria que o Crossfire em específico é um velame que você tem que ter mais frequência do que experiência, porque dependendo do tamanho ele é dócil, dependendo do tamanho ele já é mais arisco. Então, o cara que tem ali acima de 150, 200 saltos, que ele já pode ir para uma categoria de velame um pouco mais arisco, ele tem que estar com uma frequência boa, porque senão ele não entra numa categoria de velames
de performance, beleza? Então, aí é onde entra a questão da frequência de salto. Tá com frequência? Beleza, é isso aí. Valeu, Eduardo, parabéns. Isso aí, Angeline, valeu, brigadão. E aí, Angeline, ainda tem aquela live que você falou, hein? Vamos fazer. Valeu, galera, obrigado. Pessoal, se passou alguma pergunta e eu não respondi, mil desculpas. Por favor, me mandem no privado e aí a gente troca uma ideia, eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Próxima live, quinta-feira, então, já vou publicar amanhã. Amanhã eu já deixo lá a postagem com a pergunta para a gente sortear mais um curso online. E a gente, mais para frente, vai ter alguns outros tipos de prêmios também, beleza? Galera, muito obrigado, forte abraço para vocês e até quinta-feira, espero vocês. Abraço!